Tá começando o programa Alô Amazonas, a partir de agora bronca comigo, bronca com o Wilson Lima. Muito obrigado pela sua companhia, você pode interagir conosco, vai na nossa página no Facebook, deixa sua foto, seu vídeo, deixa a sua reclamação e também participa das nossas promoções. Minha diretora, o que eu tenho hoje para sortear, hein? Eu tenho ingressos para o cinema hoje ou só amanhã? Tenho? Então tá bom, tenho ingressos para o cinema e tenho também ingressos para o Summer. Tá todo mundo me perguntando, e aí o Summer? Meu amigo, vai ser um grande evento no próximo dia 7 de dezembro no Sambódromo. Estão aí os ingressos do Summer e também, quer dizer, aí tem só do cinema, né? Só para o cinema. E olha só, você vai ganhar ingresso para o Summer e também kit da P&G. Mostra aí o kit da P&G, olha só, tá aí, olha. Tem shampoo, tem barbeador, tem para queda de cabelo, aquele creme ali, tem escova dental, enfim, vai na nossa página no Facebook e participa, interage conosco. Tem foto da Fofa? Tem, minha diretora? É só a foto dela. Tem a foto da Fofa? Tem ou não aí? Mas daqui a pouco prepara. Tem a foto da Fofa? Então, coloca a imagem da Fofa. Coloca a imagem. Essa daí é a Fofa. A Fofa ostentava nas redes sociais. Sabe o que ela fazia? Aí a Fofa. Ela posta, olha aí a Fofa! Presta atenção! A Fofa aparecia com revólver, com pistola, mas aí a casa caiu para ela. O negócio se complicou. A polícia foi atrás dela para saber de onde é que a Fofa estava tirando essas armas. Nossa equipe de reportagem conversou com ela. Coloca aí um trecho da entrevista. Eu gostava de ostentar as armas na internet. Gosto de ostentar, mano. Eu gostei de ostentar eu. De miserinha não, mano. Eu vou pra cadeia mesmo, mano. Não vou puxar de boa. Fofa mesmo ela, né? Daqui a pouco eu trago a matéria completa pra você. E o Jean Paulo da Silva foi encontrado morto no dia 16 de novembro na casa da ex-companheira no bairro Petrópolis. A princípio, o que dizia-se era que ele teria cometido um suicídio. Só que os pais nunca acreditaram nessa versão. E a família acredita que o homem foi assassinado. Roda aí. Jean Paulo da Silva, de 22 anos, foi encontrado morto num quarto da ex-companheira no bairro de Petrópolis no dia 16 de novembro. Ele foi encontrado com o pescoço amarrado com uma toalha de banho. Agora, o que aumentou a desconfiança da família é que essa toalha estava amarrada em um armador de rede. Por que vocês acham que ele não se matou? Em nenhum momento eu pressenti alguma diferença no meu filho que eu pudesse desconfiar que ele tivesse alguma depressão. Eu não estou apontando nem dizendo quem foi, mas eu tenho essa desconfiança, certa desconfiança, porque eu conhecia muito bem o meu filho. Mas também conhecia onde ele estava colocado, onde ele morava, porque ele chegava, se queixava para mim, me dizendo que ninguém gostava dele ali. Mas eu estou achando que mataram meu filho. O senhor acha isso porque ele era alto e o armador era baixo? Além disso, o que mais levou a vocês a desconfiarem? Segundo um amigo nosso falou, ele disse que ele estava com o pé quase tocando no chão, certo? E aonde foi que essa marca, uma toalha, veio chegar a fazer? Essa marca quase muito profunda, que ficou quase cortado o pescoço do meu filho. E para aumentar ainda mais a desconfiança dos pais de Jean Paulo, um laudo preliminar do ML revelou que ele foi assassinado. Não tinha como meu filho ter se matado ali. Eu entrei com toda a dor de mãe, que ainda estou sofrendo. Eu estou tentando me manter de pé para provar isso, que meu filho não se matou, porque além da altura do armador, não tinha nenhum vestígio ali que tivesse uma cadeira, que ele tivesse se pendurado. Tinha o lugar estava todo bagunçado, como tivesse havido uma luta. E os pais estão aqui porque eles querem agora que a polícia dê uma atenção e não dê por encerrado esse caso. Nós queremos justiça, porque nosso filho, ele todos os dias estava com nós e o bairro inteiro, todas as pessoas do bairro conheciam porque ele cresceu ali, ele era uma pessoa boa, não tinha motivo por ter tirado a vida dele. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso. A polícia tem recursos técnicos suficientes para identificar qual foi a real causa da morte desse rapaz
E os peritos também têm essa experiência. No momento em que chegam lá na cena do crime, eles já começam a montar, a entender a dinâmica desse fato. Então a gente espera que a justiça seja feita, que a polícia dê essa resposta à família, se foi um homicídio ou se foi um assassinato. Se foi um assassinato, que os responsáveis ou o responsável por isso seja punido. Coloca mais uma vez a foto da Fofa. Tem a Fofa aí? Tem a foto da Fofa? A Fofa ostentava nas redes sociais. Ela postava imagens com armas. Ela gostava de mostrar que era poderosa. Enche a tela aí. Olha aí, olha aí. É uma pistola, hein, a Fofa. Olha o sorriso da Fofa. Fofinha das armas. Moradora do mutirão. Só que aí ontem a graça dela acabou, porque a polícia quis saber onde a Fofa estava encontrando esse armamento. Começou a fazer uma investigação, para achar graça, né? Começou a fazer uma investigação e descobriu onde a Fofa morava. Tem gente que posta as coisas na internet e pensa o seguinte, é na internet? Internet é um lugar sem lei, ninguém vai descobrir onde eu moro, ninguém vai saber onde eu estou. E não é bem assim a coisa, não. Tá aí a Fofa, foi presa ontem, foi apresentada ainda há pouco e olha só, ela tem nada de fofa e ostenta, diz, não, eu vou baixar a cadeia, eu vou puxar lá meu veneno e eu gosto de ostentar mesmo. Coloca aí a matéria. Nós mostramos aqui no Alô Amazonas já o Leonardo DiCaprio, a vovó do pó, o playboy do tráfico. E agora, mais uma pessoa se junta a essas personalidades do crime. Ela tinha um perfil no Facebook de Rebeca Silva, só que todos conheciam como a fofinha das armas. Ela gostava de ostentar fotos na internet e posse a várias armas, pistolas, revólveres. Nós tentamos conversar com a fofinha das armas quando ela foi detida pela polícia. Gostava de ostentar as armas na internet? Gosto de ostentar, mano. Eu gostei de ostentar eu. De miserinha não, mano. Eu vou pra cadeia mesmo, mano. Vou puxar de boa. Após quase um mês de investigação, os policiais da Seccional Norte chegaram até a residência da Roseli, onde encontraram, além de armas de fogo, munições calibre 36 e munições também 9mm. Os policiais informaram que a Roseli guardava essas armas e as munições para um primo, identificado como Ricardo da Silva Pinheiro, também de 19 anos. Ele é apontado pela polícia como um dos traficantes da Zona Norte de Manaus. Ela confirma que guardava as armas para o traficante de nome Ricardo, que inclusive é primo dela, né, e que as armas já foram apreendidas pela polícia em outros eventos e outros procedimentos. Ela está sendo autuada em flagrante aqui pelo 27º Distrito Policial e vai ser encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal, uma vez que o crime dela não comporta fiança em sede policial. O primo dela vai ser também arrolado no procedimento, indiciado, uma vez que ela guardava as armas para ele, e a gente vai submeter ao pedido do crivo da Justiça no sentido de ser decretada a prisão preventiva dele. Paulo França, tem muita gente que pensa que a internet é um lugar sem lei. A fofinha, inclusive, usava um perfil falso no Facebook para postar as fotos e não era só ela não, estava lá com uma turminha que eu tenho certeza que a polícia também vai identificá-los. O que é isso? Apologia ao crime? Com certeza, Wilson. Agora, um grande abraço, meu irmão. Com saudade de você. Obrigado. Telespectador, telespectadora. Wilson, na verdade é o seguinte, eu me remeto logo, sabe, a questão do desarmamento. Né? Enquanto se fala no desarmamento, que tem que desarmar o cidadão tem que entregar suas armas, essa jovem, né? Na verdade, eu diria, Wilson, que ela está sem eira nem beira, não é só a internet que é uma área de ninguém, não. Ela inclusive, ela se identificava com outro nome e tudo mais. Agora, há entendimento, aqui eu não estou fazendo a defesa dela, não, mas há entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação à pessoa que só é apanhada com, como é que chama? As balas, sabe? Mas se não tem o detonador, se não tem a arma que detona, o Supremo Tribunal Federal não considera mais um crime, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, muito zelo, porque ela como é que pode, rapaz? A gente luta tanto pela liberdade, é um dos valores mais acalentados pelo ser humano. Depois da vida é a liberdade que prevalece, e ela vai lépida e faceira, eu vou puxar meu veneno, mas você está se envenenando, está se auto-envenenando, sabe? Quem sabe teria uma perspectiva de vida mais
mais digna, né? Mais honrada. E os pais dessa moça, né? Como é que eles devem... Será que eles estão se orgulhando da filha? Enfim, e a gente lamenta, né? Que mais um jovem desça a cadeia e vá enveredar pela essa questão da escola, da universidade do crime. Eu lamento, mas muito isso, sabe? E agora o Estado, do outro lado, essa questão do desarmamento está sendo discutida no Congresso Nacional. Porque parece que desarma o homem de bem, entendeu? O cidadão. E aí a bandidagem vem para a internet, tô armada, entendeu? Ainda tem lá uns curuminzinhos. Eu falo curuminzinho para caracterizar mesmo, sabe? Um bando de gente que não faz nada, não estuda, não tem perspectiva de vida, enfim, de futuro, que eu lamento profundamente. E que isso sirva de alerta. Cuidado com o que você posta nas redes sociais. Tem gente com a mesma prática aí, Paulo França, e vai para a cadeia. Isso é caso de polícia. Não só essa história de postar arma, mas tem também a história da prostituição. Tem a história da prostituição. E por falar nessa história de postar, de mandar imagem, aquela coisa toda, de Facebook, WhatsApp, Instagram, tem um diretor, Paulo França, diretor de uma escola, que tirou foto ali do passarinho, tirou foto do passarinho e mandou para uma aluna ou para algumas alunas. Inclusive, a suspeita de que esse diretor negociava notas com as meninas. A suspeita. Né? Inclusive, tem as fotos, Paulo França. A minha diretora quer mostrar, minha diretora não dá para mostrar essas fotos. Não dá para mostrar as fotos. Só a intenção, né? A intenção dele. Ela vai repensar ali, se ela vai mostrar ou não. Não mostre não, minha diretora, não mostre essas fotos. Uma outra firma. Agora, o Wilson... Quem foi fazer lá a matéria disso daí? A Catiana, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa história, seu Paulo. Daqui a pouco, do diretor aí, do diretor taradão. Tá todo enrolado também, a vida dele tá complicada. Policiais prenderam ontem o Thiago Monteiro Bentes, integrante de uma facção criminosa e suspeito de comandar o tráfico de drogas na comunidade Raio de Sol. Ele é famoso por eliminar seus rivais, e eu tô falando aqui de matar. É isso mesmo, ele executa. E no momento em que era feito o levantamento sobre a vida do rapaz, descobriu-se que o Thiago havia fugido do regime semiaberto, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Na casa em que ele morava, foi encontrada essa pistola 380 com numeração raspada. E além da condenação anterior por tráfico de drogas, agora vai responder também pelo crime de posse ilegal de arma de uso restrito, vai para a cadeia e vai ficar à disposição da justiça. E a TV A Crítica começou a exibir uma série de reportagens sobre uma das maiores organizações criminosas do país, desarticulada pela Polícia Federal aqui no Amazonas. Nossa equipe teve acesso a um relatório que traz informações sobre a Família do Norte. O material é dos repórteres Márcio Azevedo e Carlos César. Roda aí. Se autodenominam família. Mas os laços que os unem não são de sangue. Como uma irmandade, prometem defender uns aos outros, unidos pelo crime. Dinheiro, drogas, poder. Na prática, a família funciona como uma empresa. Tem hierarquia, cargos bem distribuídos, divisão de tarefas e lucro. Segundo a investigação da Delegacia de Combate ao Narcotráfico da Polícia Federal, a Família do Norte é a terceira maior organização criminosa do país. Está atrás apenas do Comando Vermelho do Rio de Janeiro e do PCC de São Paulo. A empresa do crime foi criada há quase 20 anos por estes dois homens, Gelson Lima Carnaúba, conhecido como Mano G, e José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa. Segundo a polícia, hoje a Família do Norte tem mais de 200 mil integrantes no Brasil e no exterior.
Mas toda essa estrutura começou a ruir em abril do ano passado. A Polícia Federal interceptou um barco que ia de Manaus para Tabatinga. No meio da carga, um aparelho de ar-condicionado. Era um disfarce. Nele havia R$200 mil e um computador. A chave para desvendar todo o esquema criminoso da organização. Em 1 ano e 7 meses de investigação e mais de 800 mil mensagens e ligações interceptadas, a Polícia Federal descobriu que a família do Norte é responsável por quase 100% do tráfico de drogas no Amazonas e por centenas de outros crimes. E o pior, tudo era comandado de dentro das cadeias. Tinha até placa na porta. O escritório da facção era este. Endereço: Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, a maior cadeia do estado do Amazonas. Era desta sala que saíam as ordens para todos os integrantes da organização. As decisões seguiam o estatuto e eram tomadas pela diretoria do crime. Com Carnaúba incomunicável no Presídio Federal do Paraná, cabia a Zé Roberto administrar sozinho como uma espécie de presidente. Na diretoria, Alan Cartimário, o Nanico, Cleomir Ribeiro, o Copinho, Geomilson de Lira, o Roque e João Pinto Carioca, o João Branco. Abaixo deles, milhares de operários do tráfico. Eles eram, na maioria das vezes, recrutados dentro do próprio presídio. Um técnico de informática fazia a ficha com o nome, o endereço de atuação criminal, o tipo de crime que praticava e, principalmente, o nome do padrinho, integrante da organização que o tinha indicado e por ele ficaria responsável. A ficha era fundamental para determinar o quanto cada um tinha que contribuir por mês. Era a chamada caixinha. Foram descobertas como esta, que levaram a Polícia Federal a deflagrar há 10 dias a Operação Muralha, com 127 mandados de prisão, inclusive 9 advogados. Nas transcrições de conversas entre eles e os bandidos, fica muito claro que os advogados eram um braço importante para o tráfico e a corrupção de agentes públicos. Para esse sociólogo que estuda o comportamento dessas facções, o crime organizado tem características próprias. Ele se estrutura enquanto grupo e vai estender seus braços e suas relações com setores do judiciário, com setores, com polícias, com comerciantes em lugares diferentes da cidade, com comerciantes, e constrói comerciantes muito fortes, com parlamentares, com membros de cargos do Poder Executivo. Então, essa característica do crime organizado é diferente daquele crime comum. O relatório, que resultou na operação e a qual tivemos acesso, expôs pela primeira vez o nível de organização e influência da família do Norte e mostrou que há conexão entre o tráfico e vários outros crimes, como ameaças e assassinatos que assustam o nosso estado há pelo menos 20 anos. E na reportagem de amanhã você vai saber como funcionava a caixinha. Todos os meses os integrantes tinham que fazer um depósito. Isso acontecia todo dia 10. Esse era o esquema financeiro do crime. Amanhã, então, você não pode perder. A embarcação Cometa Halley viveram momentos de tensão. Tiveram que deixar o barco, estava passando próximo ao município de Itacoatiara. Deixa eu conversar com a Thea Morel. Boa tarde, Thea. Boa tarde, Wilson. Bom, a Marinha disse o que aconteceu sobre essa situação? Bem, Wilson, na verdade, a Marinha do Brasil ainda está investigando essa situação, né? Os técnicos do 9º Distrito Naval foram até a comunidade Novo Remanso em Itacoatiara para saber o que era que tinha acontecido. O que se sabe é que o que houve foi um chamado, né, um boletim de naufrágio, mas isso não quer dizer necessariamente que a embarcação realmente tenha afundado. A gente sabe que os lagos e boa parte do rio, nesse momento, eles estão na vazante, né, estão na seca. Então, existe a possibilidade da embarcação Cometa Halley ter apenas parado, né, ter ficado encalhada. E aí, os passageiros tiveram que ser transferidos para outra embarcação e seguiram viagem
normalmente. Pelo menos essa é a informação que foi repassada pela Marinha até o momento, que eles tiveram que ser transferidos para outro barco para que eles pudessem chegar até o seu destino. A comunidade Novo Remanso, como você mesmo já disse, fica no município de Itacoatiara, é um pouco distante aqui de Manaus, né? Se a gente for pela estrada são mais de 3 horas, por barco também não é muito perto chegar lá. Além disso, o trabalho da Marinha é um trabalho muito minucioso, eles vão ter que realmente fazer uma espécie de perícia no barco para determinar as causas ou desse encalhamento ou desse acidente, né, para saber por que o barco teve que ser esvaziado, e depois disso a Marinha vai concluir esse laudo, né, e vai trazer as suas conclusões em relação a isso. Isso se chama uma inspeção naval, que deve estar fazendo essa vistoria nesse momento, né, e depois disso a Marinha vai abrir todos os procedimentos administrativos sobre esse fato. Wilson. Pelo menos ninguém ficou ferido nessa situação e, independente do que tenha acontecido, já fica o alerta para as pessoas que vão sair da capital de barco. Observe aqueles equipamentos de segurança, se tem colete salva-vida, se o barco não está superlotado, se não tem carga demais, se tem espaço direitinho para colocar a sua rede, se o camarote está direitinho, se tem as condições de higiene necessárias. Se não tiver, não vá, porque sua vida vale muito mais que isso. E outra coisa, denuncie a Capitania dos Portos. Muito obrigado, Téia. Até. E em Parintins, o Ministério Público Federal está realizando uma semana de audiências públicas e recebendo denúncias da população. O problema da lixeira pública do município foi uma das principais reclamações. Vamos conferir. Parintins é o 7º município do Amazonas a receber a ação do projeto MPF na comunidade. Durante a apresentação no ginásio Elias Assayag, os procuradores explicaram como o Ministério Público Federal funciona e como o cidadão pode fazer uma denúncia. E a gente espera receber as denúncias ainda durante a semana no atendimento ao cidadão, que vai acontecer no Bumbódromo, nas salas do Bumbódromo, até sexta-feira, meio-dia. E não demorou muito para a população começar a denunciar os problemas que Parintins enfrenta com a lixeira pública, com a fumaça e com obras inacabadas na cidade. Então é uma vergonha o que está acontecendo em Parintins. Alguns moradores criticaram a atuação dos Ministérios Público Estadual e Federal. Primeiramente, a gente está observando de que forma eles estão absorvendo as nossas denúncias, né? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente procura o próprio Ministério Público do município, o Ministério Público Federal, mas é arquivado nossas documentação. Quando chega uma denúncia para a gente averigua, investiga, vê se essa denúncia é viável ou não, se tem condições de prosperar ou não, e dá um encaminhamento, ou entra com uma ação ou arquiva o procedimento. Mas na avaliação da maioria dos presentes, o encontro deve ajudar a punir os casos de impunidade. Agora, com a ação do Ministério Público Federal, aqui presente na comunidade, muitas demandas virem ações e virem punições. Paulo França, eu fico muito esperançoso quando eu vejo esse tipo de atuação. Quando o poder público está junto da comunidade, principalmente a justiça, porque é muito complicado, às vezes, para o cidadão formalizar essas denúncias. Às vezes a população não sabe qual o caminho, qual o procedimento a adotar para chegar até o Ministério Público, para chegar até o fórum, para fazer o registro dessas insatisfações. Wilson, é importante aquele cidadão, uma frase que ele usou, né? Que as ações virem punições, né? Porque é lamentável que às vezes faz toda uma demanda, sabe? Todo um levantamento da situação e aí o encaminhamento para exigir, né? Nem requerer só, exigir providência, daí se perde no caminho. Então eu acho importante, é da maior importância, sabe? Esse movimento está lá acontecendo em Parintins, porque a questão do lixo, das lixeiras no mundo inteiro, aqui no Brasil mesmo, é uma questão de saúde pública, sabe? Uma questão muito séria. Ano passado, até dezembro, foi dado um prazo, e esperava exatamente em dezembro, para que as metrópoles, as capitais, elas dessem um outro encaminhamento na questão do lixo. Não se tomou nenhuma providência. Ao contrário, se alongou mais o prazo, foi dado mais um prazo para que realmente as prefeituras possam lidar com essa situação. É importante, é muito importante, principalmente com essa questão da Conferência do Clima, porque passa por aí também isso. A gente pensa que não,
queimada de lixeira, entendeu? Acúmulo de lixo, não se dando uma destinação final adequada para esse lixo, aí quem vai sofrer são as populações. Muito bem esse movimento. E o Ministério Público Federal, ele está inserido em várias questões públicas, sabe? Em várias questões que demandam a participação dele. Então é importante essa participação disso. E mais uma escola vai fechar. É em pleno ano letivo, mais uma unidade de ensino. Essa, mas tá feinha mesmo, hein? Por que não espera terminar o ano para que esse procedimento seja realizado, hein, prefeito? Na verdade, ela não vai fechar não, essa daí, viu, minha diretora? Ela começou uma reforma e até hoje não foi entregue, só ficou na promessa. Diz, não, vamos fechar aqui, vamos fechar porque vai começar uma reforma, o prédio vai ficar bonito e aquela coisa toda, só que até hoje, hein? Já eu trago os detalhes, não saia daí, eu já volto. E a Secretaria Estadual de Saúde realizou ontem a primeira reunião do Comitê de Apoio, Monitoramento, Prevenção e Controle dos casos de microcefalia no Amazonas. A partir de agora, o comitê vai se reunir toda semana para discutir os procedimentos que devem ser adotados para evitar casos de Zika vírus. A maior preocupação do comitê é com as grávidas, que é nesse período que o Zika vírus pode causar a microcefalia, que é uma malformação que não permite que o cérebro dos bebês se desenvolva da maneira adequada. E por que há essa preocupação? Porque já há casos no Nordeste e há casos também no Norte. Em Manaus, nós temos, em média, por ano, de 3 a 5 casos de microcefalia. Este ano já foram registrados 3 casos, mas, de acordo com as autoridades em saúde, não tem relação, ou pelo menos não está comprovado, que esses casos têm relação com o Zika vírus. O Zika vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo que transmite a dengue, a chikungunya. E aqui a gente aproveita para pedir para as mães, para as grávidas, fazerem o pré-natal corretamente, fazerem suas visitas ao médico, como diz o que foi programado, ter os cuidados necessários. Mas não é só para as grávidas, não. O alerta é para a população em geral, porque não é difícil combater isso, é fácil. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Tem que limpar o seu quintal, não pode deixar água parada, que à medida em que isso não é feito, aí a coisa se complica. Ainda mais agora em que a gente está entrando no período chuvoso. Esse assunto está aqui no jornal A Crítica. Crianças dão à luz, né? E fala aqui das crianças, das meninas que estão tendo filhos no Amazonas com menos de 15 anos. Meu Deus do céu, mãe com menos de 15 anos. O jornal A Crítica está falando da preocupação do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de nós termos em 2016 as eleições com o voto manual. O que você acha disso, hein, meu amigo Paulo França? Dessa situação. Daqui a pouco o senhor comenta, que a gente tem matéria sobre isso, não tem, minha diretora? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. E o Paulo França, seria importante que a gente ouvi-lo, porque o Paulo França participou de forma muito efetiva das eleições quando elas eram realizadas de forma manual, né, Paulo França? Era muita confusão? Era muita confusão, muito sofrimento, entendeu? Em vez de 15, muita 20, suspeição. Muita suspeição. Tinha muita urna emprenhada? Rapaz, na hora dessa, assim, tinha até uma música, né? De que o Boto emprenhava muitas urnas. Deixa vir as urnas do interior para você ver. O Boto não emprenhava só a menina do interior, não. Emprenhava também as urnas. Seu Paulo França, que é isso? Não, eu vi muito candidato, né? Comemorando de forma muito efusiva e tudo mais, que já tinha ganhado a eleição e tudo mais. O Gilberto já estava... Olha, o pessoal do Gilberto todo triste. Estava nada. O pessoal disse, não, só foi a capital, perdemos na capital. Agora, quando vier espera chegar as urnas devidamente, entendeu? Bem elaboradas. Agora, eu acho que isso aí é apenas uma sinalização, sabe? Eu acho que o Poder Judiciário ele tem que realmente demonstrar a importância, porque é um retrocesso. Urna eletrônica e volta para o voto manual não tem sentido, não tem nenhum menor sentido.
Eu acho que tem que ter uma pressão de forma democrática, entendeu? Os políticos que realmente estão engajados com a defesa da democracia têm que pleitear em função do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, para respaldar principalmente a questão da lisura de um pleito, sabe? Não pode, por simplesmente dizer, não, dá alguma margem, sabe, Wilson, de suspeição de que esse voto pode ser emprenhado. Isso aí não existe mais na história do nosso país. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, que é presidente do TSE, esteve ontem aqui em Manaus e foi durante esse encontro que ele falou dessas preocupações. Outros detalhes no Jornal A Crítica. Você já leu as principais notícias de hoje? Faça já a sua assinatura e receba no conforto da sua casa o jornal mais completo da região norte. E fazendo sua assinatura, você ganha o cartão A Crítica Prêmio. Pode encher a tela aí, ó, A Crítica Prêmio, que é um cartão de vantagens. Com ele, os leitores têm acesso a descontos dos melhores estabelecimentos comerciais da cidade, além de benefícios em eventos culturais. O cartão tem validade durante todo o período da sua assinatura e confere ao leitor do melhor jornal da cidade o status de cliente especial. Eu já garanti o meu, hein? E você está esperando o quê? Liga agora e faça já a assinatura do seu Jornal A Crítica. 3643-1010 ou então acessa premium.acritica.com. premiumacritica.com. Gente, a crítica é muito mais conteúdo para você. E um pedreiro foi preso por aliciar uma menina de 14 anos. Tia Morel, ontem nós tivemos aquela situação daquele rapaz que estuprou uma senhora de 51 anos de idade. E esse é um crime, é um negócio tão nojento, tão repugnante. E a gente vê mais uma vez aí, ontem nós tivemos um crime contra uma idosa e agora um crime contra uma adolescente. Olha, Wilson, na verdade as informações que eu tenho aqui é que foi muito pior do que você imagina, né? O Antônio Silva, de 43 anos, ele teria tentado aliciar uma menina de 7 anos. E olha só, para atraí-la, né, até a casa dele, ela ofereceu refrigerante para ele. Você sabe como é que é criança, né? Tá brincando ali na rua, a criança pode ser atraída por qualquer coisa, por bala, vamos assistir televisão, esse tipo de coisa. Então, ele ofereceu para ela refrigerante e ela aceitou, né? Na inocência de uma meninazinha de 7 anos. Então, ele conseguiu atraí-la para dentro da casa dele e aí lá ele começou a aliciar a menina. Só que a menina, apesar de ser uma criança, ela começou a gritar bastante e saiu correndo. Ela conseguiu se livrar do assédio dele. E foi então que ela correu até a mãe e falou o que era que estava acontecendo. A mãe prontamente se justificou a ligar para a polícia. A ocorrência foi atendida pela 29ª Companhia Interativa Comunitária, né, que levou o Antônio Silva, de 43 anos, para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Lá ele foi flagranteado, a meninazinha foi levada para o IML para fazer exame de corpo de delito e foi comprovado que realmente houve o assédio sexual, né? E a partir daí ele, como foi preso em flagrante, né, vai realmente, pelo menos dessa vez, ficar preso e vai ter que responder esse crime aí na cadeia. Eu pensava que era de 14 anos, Tia Morel. A menina que tem a metade da idade, tem 7 anos só. Metade da idade, que absurdo. Exatamente. Agora, Paulo França, a nova legislação caracteriza isso como estupro, né? Vai responder por estupro. Estupro de vulnerável, né? E aí, além de ser estupro de vulnerável, é considerado um crime hediondo. Ele vai realmente ser enquadrado, ele já baixou a cadeia e sabe, isso apenas uma palavra, sabe, para a própria justiça, para a estrutura policial, dizer que tem que agir de forma implacável, sabe, isso, implacável. Sabe, que esse pessoal, sabe, doente, demente, sabe, esse bando de tarados sem vergonha, que, sabe, tenta vitimar crianças, sabe, vitimar adolescentes. E outro detalhe, cabe às vezes a prisão preventiva, principalmente com relação à segurança da sociedade. Que um estuprador, isso não pense não, os valores dele, se dá aquele impulso dele estuprar alguém, ele vai lá e estupra. Entendeu? Então, ele representa um perigo para a sociedade. Se representa um perigo para a sociedade, ele tem que ir para trás das grades mesmo, sabe? Tem que pedir a prisão preventiva, sabe? Se for flagranteado, tem que enquadrá-lo em sequestro de vulnerável, tem que enquadrá-lo na questão do crime hediondo, enfim, agir de forma inexorável, implacável mesmo.
Até daqui a pouco, Té. Tem mais alguma informação desse caso? O que eu ia dizer é que serve também como alerta para os pais o fato de que o Antônio morava na mesma rua da família, na mesma rua da garotinha. Via a garotinha brincando na rua. E foi assim que ele teve acesso, né? Isso aí corrobora com as estatísticas de que normalmente esses agressores, eles estão muito próximos. Ou eles estão dentro da própria família, são padrastos, são tios, ou então eles moram muito perto. Esse daí era vizinho e ele é réu confesso, viu? Ele confessa que ele realmente tentou o abuso contra a menina de 7 anos. Ok, até já, Teia. E é o que a gente sempre fala aqui, né, Paulo França? É aquela relação de confiança que há. E aí chega um momento que essa relação de confiança é quebrada. Falar em relação de confiança, já vou trazer a matéria sobre o diretor Taradão lá. Tirou foto do passarinho e mandou para as meninas. Aí, vamos tratá-lo. Contra o HIV/AIDS no Amazonas. Prefeitura e governo estão estabelecendo estratégias para combater esta doença. Um selo de qualidade vai ser dado às maternidades que se empenharem em zerar os casos de contágio em recém-nascidos. Vamos conferir. Prefeitura e Estado se uniram. Lançaram nesta segunda-feira uma frente de combate à doença. Entre as novidades está um selo que será concedido a maternidades empenhadas em zerar o contágio da mãe para o bebê. A mãe que tem o HIV não passe para o filho, não nasça com o vírus a criança. E isso é possível através de um pré-natal bem feito, de ações que são técnicas específicas e que pode ocorrer se todos se dedicarem a isso. E a campanha vai além, quer despertar a atenção de outro público. A campanha deste ano está mais despojada para chamar a atenção de um público-alvo e que preocupa o governo quando o assunto é HIV e AIDS. É cada dia mais comum a frequência dessas pessoas que dão entrada aqui na Fundação de Medicina Tropical. São jovens na faixa etária de 17 a 25 anos de idade. Por isso, o governo lançou a hashtag Bora Testar. Um ato simples, mas eficiente e que chama a atenção para providências como, por exemplo, usar o preservativo na hora da relação sexual. Em meio ao alerta feito no lançamento da campanha deste ano, houve protestos. Representantes de instituições que cuidam de pessoas infectadas aproveitaram o momento para chamar a atenção para a falta de medicamentos. Faltam remédios que retardam o efeito do HIV. Faz tempo que está, acho que uns 6 meses que está, a gente já falou para o secretário do município. O secretário do município falou que não estava faltando, era menos verdade sociedade civil. O município empurra a responsabilidade para o Estado empurra a responsabilidade para o município. Então a gente quer saber de quem mesmo é a responsabilidade. A Secretaria de Saúde do Estado se defende. Os produtos estão em falta no país inteiro. Não é o custo deles, que é muito barato, na verdade. Aqui não está tendo insumo para a fabricação desse medicamento. O Ministério está adotando alguma medida no sentido de substituí-los. Ou me informar com a Fundação de Medicina Tropical, com o Ministério da Saúde, com o órgão que tiver que acontecer, para saber o que pode ser feito em relação a essa substituição. E olha só, essa é uma situação muito preocupante no Brasil, principalmente aqui no estado do Amazonas. Houve um avanço muito considerável nessa área. Dos medicamentos que garantem a sobrevida daquelas pessoas que convivem com o HIV. E por conta disso, muitas pessoas relaxaram, deixaram de se prevenir, assim, tem tratamento, então eu vou ficar tranquilo. Mas não pode baixar a guarda, não. AIDS não tem cura. No Aeroporto Internacional de Manaus, depois de tentar embarcar com cocaína, o produto entorpecente estava numa panela elétrica. O acusado informou que ia levar a droga para Portugal e receberia como pagamento $3.000. Olha só. Agora sim, é muita ousadia do cara tentar passar no aeroporto, tentar embarcar num voo internacional com esse produto aí, né? O que ele pensa, será? Disse, olha, tá tudo avacalhado lá no Amazonas, então vamos lá, é fácil de entrar, é fácil de embarcar. É muita ousadia, né? Muita ousadia de um cara querer fazer isso aqui no Amazonas. Parabéns à Polícia Federal, sempre atenta a essas situações. E a polícia fez uma perícia hoje de manhã no carro do médico assassinado no início de novembro. Eu estou ao vivo com a Thea Morel, que vai trazer outros detalhes dessa situação. Por que esse trabalho está sendo feito agora, hein, Thea Morel? Tem algum objetivo em particular da polícia?
Tem, Wilson, tem sim, você acertou em cheio. Na verdade, essa não é a primeira perícia pela qual a picape do doutor Egídio Lira, né, passa. Já havia sido feito um trabalho preliminar, né, na época da morte, já que o corpo do médico foi encontrado dentro do carro. E esse trabalho preliminar, né, teve toda uma coleta de amostras de digitais, de material que pudesse existir dentro do carro, né? E esse trabalho todo foi encaminhado e estava sendo tocado pelo Instituto de Criminalística. Só que agora a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros já conseguiu identificar 2 suspeitos. Eu não sei se você se lembra, mas ao longo desse mês a gente inclusive fez uma matéria onde a gente mostrou um vídeo que a polícia divulgou, um vídeo das câmeras de segurança do próprio médico e que mostra aí vários momentos antes da morte do doutor Egídio. Um deles é quando o carro chega, né, na casa do doutor Egídio e depois o carro deixa 2 homens que entram na garagem onde o doutor Egídio Lira estava e logo depois o carro dele sai. Esse daí foi o momento em que 2 suspeitos entraram dentro da picape do médico, do oftalmologista, e saíram na picape junto com ele no banco de trás do carro, pelo menos isso é o que a polícia acredita. Pois bem, esses 2 suspeitos já foram identificados e a polícia resolveu fazer essa nova perícia hoje para tentar coletar provas e vestígios da presença desses 2 dentro do carro. E aí você se pergunta, né, Wilson, pelo menos essa foi a pergunta que eu fiz também para as peritas criminais. Será que depois de tanto tempo ainda dá para pegar algum tipo de evidência? Vamos ver. Como a perícia é interna no veículo, então mesmo depois de em torno de um mês, né, fechado, é possível que a gente ainda encontre alguma evidência, né, e então a gente não pode desprezar essa possibilidade, né. Então a perícia ela sempre vai a fundo na busca de qualquer materialidade que possa colocar o suspeito na cena do crime. E em quanto tempo a delegacia tem o resultado desse trabalho de vocês? O prazo legal para a emissão do laudo é 10 dias úteis, porém, devido à complexidade de alguns exames, como por exemplo de DNA, pode ser, a critério do perito, pedida a prorrogação do prazo. Então, Wilson, a perita me explicou, né, que em situações como essa, o bandido que estava dirigindo o carro, provavelmente ele ficou muito nervoso. Isso fez com que ele suasse muito mais as mãos e esses vestígios de tecido epitelial e de suor podem ainda estar no volante do doutor Egídio, né? Além disso, tem também o fato de que o exame de DNA, né, pode comprovar que esses 2 suspeitos, depois que eles foram pegos, estavam realmente na cena do crime, estavam dentro da picape. Fora isso, o delegado que está em exercício hoje na Delegacia de Homicídios confessou que as investigações estão bastante avançadas. Nós requisitamos essa perícia para coletar impressões, né, datiloscópicas, para confrontar com as dos suspeitos, que nós já identificamos, né, e estão no interior do estado. Nós esperamos em breve diligenciar para tentar localizá-los, certo? E ouvi-los em relação a esse caso. A intenção da polícia é realmente identificar todo mundo que participou ou esses 2 suspeitos eles vão ser presos antes? Não, nós queremos apresentá-los à sociedade, todos, os mandantes, os executores, todos que de alguma forma participaram no cometimento do crime. E a polícia, Wilson, já tem uma grande pista de qual teria sido o motivo da morte do doutor Egídio Lira. Teria sido por um crime passional, na verdade, né? E esse crime teria tido esses 2 executores que entraram dentro da picape e também teria tido um mandante, que ainda não se sabe quem é. A polícia espera conseguir capturar esses 2 suspeitos que, como ele mesmo disse, estão no interior do estado e depois vão chegar até o mandante. Aí, pra gente lembrar um pouquinho o caso, Wilson, a morte do doutor Egídio aconteceu no dia 1º de novembro, né? Ele foi levado dentro do próprio carro, da casa dele, que fica no centro da cidade, até a Zona Leste. E lá, no meio da manhã, mais ou menos, o corpo foi abandonado com marcas de tiros e enrolado no lençol no banco de trás do carro. Wilson. Ok, Teia. Agora eu quero só mudar de assunto, Teia, e quero fazer um registro aqui no programa Alô Amazonas, em nome da nossa equipe, dizer que nós temos um respeito muito grande por você, lhe admiramos muito e a gente quer lhe dar os parabéns, feliz aniversário. Você é uma profissional muito competente, uma mãe muito dedicada
uma amiga excepcional, uma pessoa que está sempre de bem com a vida. Ela chega todos os dias aqui, gente, na TV A Crítica, naquela felicidade, Paulo França, transbordando. Independente do problema que ela esteja sofrendo ou se estiver tendo alguma coisa que ela precisa superar. E aqui a gente quer fazer esse reconhecimento e dar os parabéns para você, viu, Thea Morel? Feliz aniversário. Tá aí o nosso bolo para você. Oi, que bonitinho. Desculpa, gente. Eu tinha acabado de ler uma homenagem no Facebook e aí realmente eu não esperava. É a primeira vez que eu ganho um bolo aqui, sabia? É mesmo? Parabenizar. Ai, que boba, França, que tola. Entendeu? É o Paulo França falando. Agora eu quero repassar para você, principalmente que você é uma profissional que nos desafia a melhorar. Então você melhorando, a gente melhora também. E te agradecer por esse convívio profissional, porque você nos engrandece. Parabéns para você. Oh, essas lágrimas todas. Parabéns, Thea, valeu. Já era maquiagem. Tchau, Thea. Feliz aniversário, parabéns. Obrigada, Cuidado para não cair esse bolo aí, Guma. Não deixa derrubar o bolo, Thea. Segura se eu tenho informações do trânsito. Atenção, você que está saindo de casa neste momento. Olha como é que está o trânsito aí. Isso daí é o quê? Mário Ipiranga Monteiro. Mário Ipiranga Monteiro, logo depois do Manauara Shopping. Olha como está o trânsito, está carregado. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência nesse momento. Meu amigo condutor, o trânsito está fluindo, apesar de ter muitos carros em movimento. A gente não tem informações de acidentes ou de algum veículo no prego nessa área. E as eleições do ano que vem também devem ser afetadas pela crise financeira. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União informa a volta do uso de cédulas de papel nas votações municipais. Imagina a confusão que vai ser em 2016. A notícia foi confirmada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Dias Toffoli, que esteve ontem em Manaus para a inauguração do prédio do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos conferir. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Antônio Dias Toffoli, foi quem presidiu a solenidade de reinauguração do TRE Amazonas. No evento, foram entregues medalhas de mérito eleitoral a 33 personalidades. Depois da reinauguração, o TRE volta a funcionar no Aleixo. A reforma custou 16 milhões de reais. A construtora fez a sua parte, nós estamos mudando e vamos começar imediatamente, tão logo conclua o dia de hoje, o trabalho do estacionamento do prédio. E sobre orçamento, o presidente do TSE falou do corte nas verbas da Justiça Eleitoral para o ano que vem. O tribunal deve perder mais de 400 milhões de reais, o que pode interferir nas próximas eleições. Nós temos necessidade, com o passar do tempo, de adquirir novas urnas eletrônicas. Isto é um processo que está em andamento e com o contingenciamento nós não teremos condições de dar continuidade a este processo. A licitação das novas urnas deve custar ao Tribunal Superior Eleitoral 200 milhões de reais. O Amazonas é um dos estados que precisa renovar o estoque de máquinas. Por causa do contingenciamento, segundo a presidente do TRE, as eleições podem ser mistas, em algumas zonas com urnas eletrônicas e em outras com urnas manuais. Se houver o contingenciamento, certamente todos nós sofreremos, mas eu acredito que o Congresso encontrará uma solução, sabe da importância da justiça eleitoral. Somos uma referência para o mundo todo com relação à celeridade do resultado do pleito e eu, como cidadã, acredito que isso será resolvido da melhor maneira. O TSE ainda tenta reverter essa decisão para que as eleições do ano que vem não sejam prejudicadas. Independente do resultado, o cadastro biométrico vai continuar. O prazo termina em fevereiro. Isso vai dar uma confusão, meu amigo Paulo França, em 2016. Eu não tenho a menor dúvida, meu amigo. Tem países aí que eles ainda são na cédula, que eles passam dias conferindo os votos. Imagina no Brasil. E outra coisa, como é que vai fazer para trazer as urnas do interior? E a gente sabe que no interior tem a lenda do boto, que emprenha não só as meninas, mas emprenha também as urnas, né? Wilson, na realidade, e para onde vai esse trabalho todo da biometria? Sabe, todo esse ônus, entendeu? Todo esse gasto que você teve para fazer a questão da biometria.
sabe? Tem que se repensar, não pode por simplesmente dizer vamos adotar o sistema da cédula e pronto. Não, não é o caminho. Você tem uma ideia de não é adotar, é voltar, né? É voltar no tempo. Voltar, é um retrocesso. É um retrocesso. Wilson, tu sabe quanto custa para apertar o botãozinho? Quanto custa? Tem ideia? Não. R$ 4,80. Só para você chegar lá, clique, R$ 4,80. Quer dizer, eu acho que tem que explicar devidamente ao eleitor, principalmente, todo o procedimento. Não pode dizer, estamos em crise e vamos adotar a cédula. Não é por aí o caminho, não. E os pais de uma aluna de uma escola municipal procuraram nossa equipe para denunciar o diretor da unidade de ensino. A denúncia é de que ele estava mandando nudes. Sabe o que são nudes? Nudes são aquelas fotos do caboclo sem roupa da mulher, sem a roupa. Há inclusive suspeita de que ele negociava notas com as estudantes. Roda aí. Essas imagens estavam no celular da estudante com várias posições inadequadas do diretor da escola. E com muita revolta, os pais decidiram postar tudo isso numa página no Facebook para chamar a atenção dos outros pais da escola e também da Secretaria Municipal de Educação. O gestor já foi afastado. O caso é bastante comentado aqui entre estudantes e pais desses alunos que estão revoltados com a atitude do gestor. Como é que a gente pode mandar o filho da gente estudar se está acontecendo isso na escola? Eu entrego minha filha aqui de manhã, eu venho buscar. Eu penso que a minha filha está em segurança, entendeu? Nós conversamos no fim da manhã de hoje com alguns estudantes, adolescentes, e para preservar a imagem deles, nós não vamos colocar o rosto dessas pessoas. Mas o caso também já revolta aí esses meninos. A gente nunca acreditou que ele poderia fazer isso. E quando chegou assim, a gente ficou surpresa e a gente achou nojento. A gente tinha que ter uma pessoa assim, para dar exemplo, ser um diretor adequado, entendeu? Mas a gente não tem por causa desse absurdo. Paulo França, e mais uma vez a gente vê esse tipo de crime partindo de uma pessoa que é próximo, né? Principalmente de adolescentes, né? É o caso, por exemplo, de padrasto, de parentes. O diretor de uma escola, um professor, ele estabelece essa relação de confiança, né, com o aluno. Ou seja, os pais chegam lá e confiam ao diretor e ao professor a guarda do filho deles. É uma extensão da nossa residência, uma unidade de ensino. Quando isso acontece, meu amigo, em quem a gente pode confiar agora, Paulo França? Família, escola e sociedade, é o tripé, né, que faz com que a educação seja efetiva. Agora é uma atitude bizonha, sabe isso? Uma aberração, alguma coisa de débil mental. Não pode, por simplesmente, sabe, a atitude tem que partir do comando da Prefeitura Municipal de Manaus. Já foi afastado? Já foi afastado. Faz uma sindicância total e aí depois toma-se uma medida efetiva. E os pais não têm que recuar. Os pais têm que se unir nessa hora para resguardar os seus filhos. Vocês é que têm essa responsabilidade. Tem. Sabe? Não tem que se intimidar. Sabe? Porque a relação de confiança foi quebrada. Agora, se deixar ele aí a tripa forra, entendeu? Belo e formoso, aí não acontece nada. Mas tem que acontecer, sim. E tem que partir do comando da Prefeitura Municipal de Manaus. Tem outras imagens, Paulo França. Só que não tem como a gente mostrar aqui no programa. Que o diretor faça os nudes dele, mas que mande lá pro pessoal dele, né? Não pode fazer isso com o aluno, não pode. Isso é assédio, né? É assédio. Assédio é exibicionismo pobre, barato, sabe? Irresponsável e indigno. O diretor já foi afastado de suas funções e uma gestora interna assumiu a unidade de ensino. A CEMED está apurando o caso e, se for comprovado que houve conduta imoral do diretor, ele pode ser exonerado. Ontem nós mostramos o drama vivido por brasileiros que estão no Peru e não conseguem voltar para o Brasil por causa de protestos na rodovia transoceânica que dá acesso ao nosso país. Na noite de ontem, 3 atletas amazonenses conseguiram voltar para Manaus depois de passar por muitos conflitos. Vamos acompanhar o relato deles na tela. A gente saiu daqui normal, a gente ia para o Acre, do Acre a gente ia entrar como sempre a gente faz para lá, para ir para
Cusco e Arequipa. Só que quando a gente chegou na fronteira lá com o Peru, aí a gente já começou a escutar conversa de manifestação e tal, mas assim, tava tranquilo, né? Porque a gente carimbou o passaporte e entrou. Só que quando nós chegamos mais na frente, começou as barricadas. E assim, a gente notou que não tinha como voltar. E começaram a extorquir dinheiro da gente, a coisa começou a ficar mais feia, nós começamos a andar, não tinha mais carro. Aí a gente já viu que estava tudo parado, o comércio não estava mais funcionando. Aí conforme a gente andava de um povoado para o outro, as barreiras iam aumentando, as barricadas iam aumentando. Aí quando foi à noite, nós conseguimos fretar fizeram um comboio para sair uns ônibus no rumo de Porto Maldonado. E a gente conseguiu entrar nesse ônibus. Só quando chegou na estrada, eles fizeram uma emboscada. Tacaram fogo no pneu, num monte de coisa, e mandaram todo mundo descer. Aí nós andamos a noite todinha, criança, idoso, todo mundo. Inclusive nós que carregamos as mochilas dessas pessoas. E aí a gente continuou todo dia caminhando, porque não tinha condução, não tinha nada. Aí chegamos numa outra barreira que eles extorquiram a gente, mandaram tirar no sapato, disseram que brasileiro não dava nem água para peruano, que eles tinham que matar a gente, tudo armado de faca, facão, um monte de coisa. Quando a gente chegou em Porto Maldonado, nós tivemos notícia que eles invadiram o aeroporto, tanto que começou a aparecer as tropas federais, as polícias saindo de dentro do aeroporto, os aviões estavam deixando as polícias no aeroporto para combater eles, porque só faltava eles tomarem o aeroporto. E a gente ficou agoniado, tive que comprar passagem, que não estava no nosso programa, para poder sair de lá, porque senão não tinha como sair. E daí a gente saiu descendo, quase sem dinheiro, sem nada, conseguimos dar a volta lá por Arequipa, e para sair pela Bolívia, para poder chegar na metade do caminho e voltar. Não é nem pro Acre, não deu pra gente ir, é voltar para Porto Velho para poder chegar em Manaus. E um outro grupo que ainda está no Peru continua aguardando um acordo entre o governo e manifestantes para poder retornar ao Brasil. Inclusive, eles encaminharam um vídeo aqui para a TV A Crítica. Vamos conferir. Estávamos aguardando o resultado de uma reunião entre manifestantes e o governo, né, pela data de ontem, final da tarde. Infelizmente, os conflitos não cessaram, não teve nenhuma resposta definitiva de abertura da greve, né, das manifestações, e continuamos no aguardo aí para saber como vai ser definida essa situação, né? No mais, com relação à nossa situação aqui, estamos na mesma, estamos no hotel em Cusco, bem longe dos conflitos, né? Somente aguardando e acompanhando pela mídia peruana informações também da embaixada sobre quais são os possíveis fundamentos que a gente pode tomar nessa situação, né? Bom, o Itamaraty já tem conhecimento dessa situação e está tentando de forma diplomática resolver o problema. Se não, se for o caso, manda o Exército lá resgatar esses brasileiros. Estão bem aqui logo na fronteira. E logo após o A Crítica na TV tem Peladão a Bordo, aqui na TV A Crítica. Você não assistiu ontem? Vamos trazer então um resumo do que aconteceu no programa na tela. Meninas, hoje é dia de prova da rainha e a prova de hoje é uma prova de resistência. Você, Audrey, se autoelimina dessa prova ou você tira alguém? Eu vou tirar a Maylin. A Maylin? Bom, então Maylin, já que a Audrey escolheu você, então você tá fora dessa prova de resistência, então vem pra cá, Maylin. Vocês podem escolher aqui, cada uma escolhe uma corda, vamos lá? Então, a partir de agora, a prova de resistência tá começando. Vamos lá. Depois de 45 minutos de prova, Sara se apoia na árvore e é eliminada por não cumprir as regras. Depois de 1 hora e 35 minutos, foi a vez de Kedma ser desclassificada. A mão dela desceu na corda. Com 2 horas e 5 minutos, Juliana desiste da prova. Depois de 3 horas e 15 minutos, Brena não aguenta e larga a corda. Tati, Joicimar e Audrey percebem que Shaira mexe a mão e denunciam para a produção. A enfermeira consulta os sinais e percebe que a mão de Shaira está tendo contrações. Shaira é desclassificada da prova. 5 minutos depois, Tati desiste da prova de resistência. Finalmente, depois de 6 horas de prova, Audrey desiste e Joicimara vence a prova da rainha.
E logo depois do A Crítica na TV, tem mais. Amanhã tô de volta ao vivo. Tchau. Tchau.